E a televisão brilhou, assim, pra mim. Eu tinha um professor que não me aprovou de primeira, mas que me viu trabalhando na agência e ele falava assim, Jéssica, vem pra cá, vem fazer um teste. Sim. E eu fiz. E aí fiz esse teste, comecei a trabalhar como repórter. Minha primeira matéria eu gravei com o microfone desligado, tive que voltar e fazer de novo. Você fazia essas... Eu entrei como auxiliar. O que fazia um auxiliar? Servia água, recebia o convidado. Se tivesse qualquer problema no estúdio, o problema era meu, entendeu? Você que resolve. Então eu era um faz-tudo. Só que eu me envolvia a mais. No Fala Guria de hoje, eu tô com uma convidada amiga, vocês já perceberam que todas as convidadas são amigas, clientes, conhecidas e tudo mais. Fala, guria, se apresenta? Gente, eu tô chocada! Mora, eu já não sei mais se a gente tá no collab aqui entre amigas, entre colegas, entre parceiras de negócios, entre os futuros projetos que a gente tem. Isso aqui é uma aliança muito forte. Então, primeiro eu quero dizer... De anos? Será que a gente conta já? 7, né? 8? Nossa, já, né? Só o tempo voa. Tô muito feliz pelo convite. Fiquei muito orgulhosa do seu novo projeto. Você tem muito talento como comunicadora, né? Ajudou tantas mulheres, uma honra vindo de você. Então a gente sabe que com certeza vai ser sucesso. Pra quem não me conhece, então, eu sou Jéssica Moreira, sou jornalista, filha da dona Andréia e do seu Lindomar. Eu vi as meninas aqui dizendo os pais, achei muito legal. Muito sempre, né? Aqui pode tudo. Sim. Aqui pode tudo. Pode se prepare, abrir então. Sua relação. Abre o jogo. Hoje estou com 25 anos, acreditam se eu disser isso? 25? 25 anos? Do quê? 25 anos de idade? Ah, 25 anos. Se eu falar assim, vão acreditar? Pode deixar? Acredito. Então, 25 anos, ela disse que pode, pode, né? Pode. Sou casada, recentemente mudei de profissão, né? Faz 2 anos que eu saí completamente da mídia tradicional e embarquei na internet, atendendo o mercado, né, Moara? Hoje nós todos estamos online e era uma demanda muito grande dos clientes que até então estavam comigo na televisão. Então hoje a gente faz produção de conteúdo para a internet e minha grande paixão, que é a comunicação, continua aqui comigo todo santo dia. Viu? Maravilhosa a sua apresentação. Eu quero saber quem é a Jéssica. Eu sei, mas muita gente por trás das câmeras não sabem. Eu sei que essa mulher espontânea, essa mulher alegre, uma mulher muito cativante, entusiasmada, empolgante, que não para quieta um minuto. Não para. Mas eu queria que você contasse um pouco pra gente aqui. Eu te conheci numa trajetória e hoje você está num outro caminho. E eu queria que você começasse, porque você era uma pessoa, eu te conheci, uma celebridade da cidade, né? Uma apresentadora de um programa. E eu gosto quando eu já sei da história, mas eu queria que você trouxesse essa história para nós mulheres se identificar com você, com o seu caminho, o que isso é legal, o que isso não é legal, o que isso deu certo, o que não deu. Vamos falar de identificação assim? Então, vamos começar essa assim. identidade. Eu sempre fui maluca. Isso sempre fez parte de mim. O que eu quero dizer com maluca? Sem medo de enfrentar o que vinha pela frente. Sim. Quando lá atrás eu me identifiquei com a comunicação, foi muito engraçado, porque não era o que eu queria fazer, tá? Pra quem nunca soube, eu queria ser médica. Sério? Eu tive um problema de saúde na minha adolescência, passei por tratamentos intensos, assim, eu acho que aquela convivência com o hospital, com as pessoas. Claro. Bem naquele período que você tinha que decidir o que fazer. Onde a gente não tem maturidade nenhuma pra isso. Nenhuma. Eu queria fazer medicina. E aí, quando eu fiz os vestibulares, na época, nas instituições privadas, que não era a minha intenção cursar medicina na época, meus pais não tinham essa condição. Sim. Eu fiz vestibular para comunicação. E era uma coisa muito presente no meu dia a dia na escola. Jornalzinho da escola, apresentação disso, seminário daquilo, mas ativa, nunca foi a minha intenção trabalhar com isso. Nunca tinha me imaginado. Sim. E aí, quando eu fiz vestibular para medicina, obviamente, com o fim da história, você sabe que eu não passei. Não deu pra mim. Não era pra ser. Na época, eram 2 fases na UniOeste. Eu caí na primeira fase por uma questão na época.
E não deu. Aí os Aham. meus pais disseram assim, não, continue estudando, você vai conseguir. Sim. Não quero, vou Uhum. fazer jornalismo porque eu não vou ficar um ano sem estudar. Uhum. E eu sempre fui boa aluna. Uhum. Boa aluna mesmo, daquela chata que é do coleguinha que cola na escola. Eu era desse nível de CDF, tá? Acredito. Era muito Fazia chata, isso. muito chata. Ai, meu Deus, eu colava. Nós não A ia gente ser não ia ser amiga. Não ia ser amiga. E aí, eu não passando em medicina, fui fazer jornalismo. No primeiro dia de aula, o professor que entrou na sala disse o seguinte: para você ser jornalista, eu inocente, você tem que começar a trabalhar já. Então aqui a gente tem estágio disso, estágio daquilo. No outro dia eu fui Você parar tava lá. nos laboratórios porque eu queria trabalhar, né? Aham. Então eu fui pegando experiência muito cedo na Sim. faculdade. Uhum. Então desde o meu primeiro ano eu trabalho com comunicação. Olha. Comecei atendendo clientes, fazendo o que a gente chamava de agência integrada de comunicação na Aham. época, onde os cursos de comunicação trabalhavam integrados. Sim. Então, sempre tive um pezinho na publicidade. Uhum. E com esses trabalhos, eu fui descobrindo o que eu realmente queria. Uma paixão, Quando eu né, decidi fazer jornalismo, eu imaginava que eu ia escrever para revista, porque eu gosto de de escrever. escrever. Eu amo escrever. Você Uhum. me conhece. Sim. Vamos, né? Fazer um Vamos fazer um planejamento. A planejamento. pessoa fica feliz na hora. E eu descobri, fazendo a faculdade, que jornalista escreve, gente. Escreve na TV, escreve no rádio. Aham. Então, o impedimento de ir para outra área acabou. Acabou. E Ali a você se televisão... encontrou, Exatamente. se achou. E a televisão brilhou, assim, pra Aham, mim. Eu tinha um claro. professor que não me aprovou de primeira, mas que me viu trabalhando na agência e ele falava assim, Jéssica, vem pra cá. Aham. Vem fazer um teste. Sim. E eu fiz. E aí fiz esse teste, comecei a trabalhar como repórter. Minha primeira matéria eu gravei com o microfone desligado, tive que voltar e fazer de Você novo. fazia essas gafes? A gente ainda dá umas... gente faz, Mas tem uns causos, né? Vamos deixar para outro vídeo. Mas desde aquela matéria, eu entendi que eu gostava de ouvir as pessoas. Uhum. E comunicação é sobre isso, nunca foi sobre só falar. Uhum. Né? É muito mais sobre ouvir para você poder direcionar mesmo. E eu me encantei de um jeito, assim, que eu me envolvi Fascinou. muito. Eu passei por todas as áreas da televisão Aham. antes de ser apresentadora. Então, para quem não sabe, né, na televisão existe muita produção. Então, a pauta, pensar o conteúdo... Eu falo assim, eu vim de uma geração, Jé, que só a televisão era um encanto, né? E você A mídia... a mídia, quem tá ali, a apresentadora. Eu fui aquela criança que eu ficava na frente da televisão e ficava babando ali, sabe? Dizia, a televisão é tudo, né? Então só que a gente não tem ideia de quanta coisa tem lá Não. dentro, como funciona e como tudo E o né? engraçado é que nessas aulas aí de início, eu era inocentona, né, gente? O professor chegou assim, quem que gosta de novela, aula de televisão? O que eu fiz? Eu! Aí todo mundo me olhou com aquele olhar de julgamento. Julgamento, né? Não pode gostar de novela, Você tá fazendo né? jornalismo, tem que Gente. gostar de informação. Eu falei, bom, vou ter que melhorar bastante daqui pra frente. Mas eu sempre gostei de assistir, então eu sou uma assistidora até hoje. Vou colocar Sim, assistidora, é mas uma eu sei que é assistidora. telespectadora. Mas eu gosto muito, Sim. muito mesmo. É. E aí eu fiz Ele nos produção em fascina, tudo, né? né? Uhum. Fiz produção no jornalismo, fiz produção no entretenimento, até que me tornei apresentadora. Como Jéssica se tornou apresentadora? Foi mais ou menos assim. Aí que é esse ponto que a gente quer falar. Eu sabia que eu precisava ser vista. Sim. Eu tinha essa noção de que marketing pessoal, hoje com imagem de Moara, que melhorou bastante, né, Moara? Vamos falar disso daqui a pouco. Mas o marketing pessoal, ele era fundamental, porque eu não tinha uma influência de pais na mídia, de família que podia me indicar para alguma E coisa. não vinha com esse desejo, entendeu? Não. Eu acho que também isso tem a ver, Sim. né, Gé? E aí, quando eu entendi isso, eu tracei meu plano. Sim. Falei, como é que eu posso chamar a atenção das pessoas que vão poder me elevar aqui dentro Claro. dessa empresa? Na época, eu estava na Tarobá. E eu continuei fazendo o que eu fazia na faculdade, que era participar de prêmios. E Uhum. quando eu comecei a ter visibilidade por ganhar prêmios de abrangência nacional, de abrangência estadual, Sim. concorrendo inclusive com meus colegas que já estavam no jornalismo, e eu na época estava como repórter do entretenimento, a empresa olhou para mim e disse, opa, tem alguma coisa nessa Uhum. menina. E foi Sim. assim que eles começaram a me respeitar, porque até então eu Aham. era
Auxiliar de tinha- produção E primeiro. outra, você tinha quantos anos? Você Eu era tinha novinha, né? 23. Sim, né? Então tem tudo isso também. E né? eu tô em 25 agora, droga, minha mentira foi por água. Tá, gente, eu tenho 31. Mas eu digo assim, existe também, né? Você acabou de sair da faculdade, é uma menina nova, então tem todo esse quesito por Sim. trás, né? Essa carga. E era muito engraçado, eu como auxiliar de produção, quem me recebeu, vou falar o nome dela, beijo, Vanice. A Vanice me recebeu, ela que fez a minha primeira entrevista na época. E ela explicou assim, tá, e como você vai fazer isso? E eu fui falando as minhas ideias. Ela falou, então tá bom. Aí a Silvana Veronese, né, eu tô falando do Vitrine, era a apresentadora, me levou no estúdio e falou assim, olha, aqui vão ficar os copos, aqui ficam os pratos. E você entrou pra produtora delas. Eu entrei como auxiliar. O que fazia um auxiliar? Servia água, recebia o convidado. Se tivesse qualquer problema no estúdio, o problema era meu, entendeu? Você que resolve. Então, eu era um faz-tudo. Só que eu me envolvia a mais. Claro. Essa entrega a mais. Gente, vamos falar disso aqui? Pessoal, pelo amor de Deus, parem de procurar emprego. Procurem trabalho. A gente tem que fazer para merecer. Não vem ao contrário. A internet vende muito, todo mundo merece. Não é verdade. Não você é, tem que fazer para merecer. Não é real. E a gente tá vivendo isso. Isso você fala... isso que você falou é real. Porque as pessoas querem um trabalho, mas não querem entrega, Exatamente. Né? E só se destaca quem entrega. E aquela cultura que existia era do eu tenho um emprego e eu não tenho um trabalho. Logo, eu que trabalhava, eu ganhava muita abertura. Então, eu entrei com 11 meses de empresa, eu já estava fazendo umas 4 funções. Nossa, sim. Vamos, você pode fazer isso aqui? Posso. Sei. Sabia fazer? Não sabia, mas eu ia aprender de algum jeito. Claro. E quando surgiu a oportunidade de, vamos fazer uma revolução no programa, quem que a gente pode chamar? Sabe aquela menina louca que faz tudo? Sabe aquela moça que se destacou lá com os prêmios que ninguém pediu pra ela participar? Foi o meu nome que eles lembraram. Claro. E sim, eu tive escolha? Não. Não tive. Foi mais ou menos assim, ó, Jéssica, tal dia você assume, tudo bem? Tá. Eu sabia apresentar, mas foi tudo não. Muito rápido, muito rápido. Foram 2 anos. Eu fiquei 7 anos, né? Foram 5 anos antes disso acontecer. 5 anos trabalhando para que eu pudesse ter uma oportunidade. Fiquei 2 anos no ar como apresentadora. Ficou 2 anos como 2 apresentadora. Anos. E aí, muita gente nem imagina o porquê que as pessoas deixam a televisão, né? Porque... E eu não vou falar de uma emissora, falando de modo geral, né? De todas, né? Existe uma carga grande de trabalho. E o apresentador, ele precisa ter uma veia comercial muito forte. Eu não tinha, Moara. Eu lembro quando eu um dia sentei conversar contigo, até para apresentar o meu projeto, né? E a intenção era de mostrar o meu trabalho na televisão, e foi assim que aconteceu de a gente se conhecer. E você comentou comigo, Moara, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo. Eu cheguei em casa, porque que nem eu falei pra ti, eu fui uma criança que cresci com aquele sonho de televisão, né? Quando eu... Vou ter meu horário de maquiagem, depois eu vou pro ar. Nossa, televisão é tudo de bom, né? É maravilhoso, é isso, é aquilo. E quando você me mostrou, olha, eu tenho agenda para isso, eu tenho compromisso, eu tenho meta, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu falei, sério? Você tem que fazer isso? É sério isso? Então, é algo que a gente não tem ideia. Não tem ideia do que tá por trás, né? E hoje eu entendo que tudo pra mim aconteceu no momento certo. Sim. Eu tinha que passar por aquela trajetória. Só que qual foi a maior lição que eu tive daquele momento? Eu tenho que aprender a estar ainda mais pronta para aquilo que eu vou. Eu era muito aventureira até aquele momento. Eu ia dizendo sim. Se eu não sei, eu vou aprender. Se eu não sei, eu vou aprender. Sim. Hoje eu sou uma pessoa muito diferente nesse sentido. Eu só assumo o risco se eu sei onde eu tô pisando. Mas isso tem a ver com a maturidade, você me contou. Isso mesmo. Que eu não tenho 25. Eu já tô, então, assim, e é real, a gente fala assim, aí entrei no 40, não sei o que aconteceu comigo. É essa maturidade, entendeu? Eu não sou a mesma Moara com 30 anos, eu não tinha os mesmos pensamentos, as mesmas ideias, e é engraçado isso, essa construção, e eu também sou um pouco que nem você, eu sou imediatista. Aê, bate aqui. A gente quer, né, tudo pra ontem, eu falo assim, eu não quero pra amanhã, eu quero pra ontem, né, e a gente pega e depois eu dou conta, eu corro atrás, mas ao mesmo tempo existe uma exaustão, né, claro.
algo que, um desgaste muito grande, mas é comprovado. É pelo amadurecimento, com o amadurecimento a gente aprende. E o que eu vejo assim, essa fadiga que eu gerei trabalhando em televisão, não Sim. era só o meio. Eu sou assim, eu vou Uhum. fazer mais do que a minha obrigação, e isso fazia com que eu me envolvisse tanto. Aham. Tanto que mesmo depois que eu saí do Vitrine, eu tentei de novo trabalhar na televisão como apresentadora, Sim. só que aí com um programa de auditório, um outro perfil, uma Sim. ideia que foi totalmente minha. E foi muito legal. Sim, foi Só que chegou um bacana. ponto que eu pensei, caramba, Aham. por que eu tô aqui na televisão É se já isso. chegava ao ponto das pessoas olharem pra mim e dizer, isso aqui vai pra internet? Ou seja, elas compravam televisão, mas elas queriam que fosse pra internet. Sim. E eu, já querendo toda aquela mudança, tava recém-casada, né? Aí o foi marido a- podia sustentar por um período. Claro, a gente aproveita, não tem problema, a gente Não, é um aproveita. direito adquirido. É um direito adquirido, não é feio. E eu decidi que era o momento. Eu tive o apoio dele, tive o Claro. apoio de toda a minha Sim, família, e é que isso sempre que é o foi mais um grande importante. pilar pra mim, É. né? E aí eu decidi que eu ia mudar. E eu mudei. O que aconteceu? Veio a pandemia no ano que eu No saí. ano que você Eu saiu não tinha nenhum negócio totalmente da estruturado. televisão? Sim. Eu saí em dezembro de 2019. Em 2020 começou a pandemia, em março de 2020. Eu fiquei 2 meses estruturando um negócio, que aí veio a pandemia e desestruturou o negócio. Só que teve aquele... Foi o momento certo, porque todo mundo queria internet mais do que nunca. Mais do que nunca, né? E eu saí para fazer gestão de marketing interno de empresas e via os clientes da televisão me procurando para como é que cria um roteiro para atendimento no WhatsApp? Como é que eu vendo pelo direct? Como é que eu posso produzir conteúdo para que as pessoas queiram vir para nossa rede social? Porque até então não tinha essa obrigação de estruturação. Existia sim, mas eu tô falando de Cascavel, onde o nosso pensamento não estava aí, porque a mídia tradicional aqui é muito forte. E a gente ainda tem, vamos dizer assim, hoje tá muito mais forte, mas ainda a gente tem a televisão, onde a região assiste, né? A população assiste para ver o médico que tá lá, para ver a nutricionista, a fulana, a ciclana. Eu fui para a televisão para ser conhecida na região. Exatamente. Né? E aqui isso tudo era tão forte que só quando veio a pandemia, boa parte das pessoas entendeu que era a hora de inovar. Sim. Inovar do jeito certo. Então, por todo esse relacionamento, você é fruto desse relacionamento que eu construí ao longo dos anos, as pessoas vinham me procurar, mesmo que elas não soubessem o que eu tava fazendo, elas diziam, Jéssica, não interessa, faz aqui pra mim, por favor, pelo amor de Deus, eu confio, vai dar certo. Você pode me orientar, né? Porque foi como eu voltei, quando eu não sabia dos motivos de você ter saído da televisão, né? Eu lembro que você sempre comentava, Moara, é cansativo, Moara, exige isso, exige, e também eu lembro um ponto que você comentava comigo, Moara, eu não posso ser, algumas vezes eu não... Às vezes até pelo amadurecimento, eu não podia ser eu tinha que vestir algo, ser uma personagem, e que muitas apresentadoras, às vezes, tem gente que é nato, que tá ali, que gosta e pronto e deu, mas não é todo mundo que encaixa nesse perfil de não ser você, ou hoje nós estamos falando da rede social, que muitas vezes, hoje a gente vê... a propaganda tá diferente, a venda tá diferente, né? A influencer tá aí, se vendendo. Sim. E fazendo certo, continua. Fazendo, né? E acontecendo, mas também uma cobrança muito grande de tudo lindo, tudo belo, tudo perfeito, né? Que a gente tem que ter essa consciência de até onde podemos ir, mas que o mercado pede, que tá aí. Sim. Né? E é muito engraçado, porque eu vou falar aqui das minhas avós, beijo pra elas, que quando eu estava na TV, eu era a pessoa, entendeu? Imagina, né? A minha neta tá na TV, você conhece aquela ali, ó, a minha neta. Era mais ou menos assim. Desde que eu saí, elas não sabem muito bem o que eu faço. Sim. Só que aí, em novembro do ano passado, quando eu recebi aquele prêmio de empreendedorismo, você sabe bem, tô falando da Mulher Brilhante, elas começaram a entender, o que você faz? Como é que é o teu negócio? Sim, porque é algo muito novo, né? O que acontece? Eu encontro muita gente do meu público, encontro os convidados que iam pro programa e todos querem saber. Porque apesar da internet entregar tudo isso, a gente aprendeu a viver nas nossas bolhas.
O que a televisão quebrava. Todo mundo sabia o que estava acontecendo porque estava todo mundo vendo a mesma Sim, coisa. a mesma coisa, Hoje você né? tem como escolher. Isso é muito mágico na minha visão. É o que eu mais gosto da internet. Da O poder que internet. você tem de De escolher. De E isso é escolher o muito que você legal. quer assistir, de escolher quem você quer seguir, de escolher a pessoa que se identifica com Exato. você. Isso é real, né, Gé? Mas, Gé, me diz uma coisa. Em questão, já que a gente entrou nessa parte de mídia aí, me conta. Deixa eu falar o que eu faço agora para todo mundo isso, saber. termina. Então, o que eu falo hoje, né? Hoje eu me considero empresária em primeiro lugar. Sim. É assim que eu me vejo. Eu tenho um negócio que real. precisa prosperar, que tem prosperado, mas que eu encaro como transformador. Né? Enquanto na televisão eu falava em nome de outras pessoas, hoje eu falo em meu nome e ajudo os meus clientes a conseguirem o posicionamento que eles merecem. Hoje você veste a sua camisa, né? Exatamente. E eu acho que é até interessante contar aqui, não sei se pode ou se não pode, já que eu sei tudo da vida dela. Ela sabe, gente, ela sabe até das minhas calcinhas, falando mesmo. bem real, até disso ela sabe. As clientes se trocam na minha frente, vou entregar o se trocam. Então, é uma intimidade, né? Nossas consultorias acabam tendo uma intimidade. Mas, viu, eu queria contar, já que você colocou esse título, eu sou uma empresária, eu acho muito bacana isso, porque é um título que as mulheres, às vezes, eu faço isso. Não, eu sou uma empresária. Eu acho que é muito mais forte quando você assume, e é muito mais fácil de dar certo quando você assume o que você é. Você abriu sua empresa, saiu da televisão, viu que era algo que não estava dando certo para ti, fez uma outra escolha, e nisso tudo, você trouxe teu marido. Você conseguiu trazer teu marido para trabalhar contigo. Isso aí é real, você pode falar? Dá pano pra manga com a mulherada, né? Eu tenho que contar o segredo. Como fazer o seu marido trabalhar pra você? Deixa ele ouvir isso. Não. Vai pedir demissão, não tô brincando. Foi muito natural, porque os resultados é que falam por nós, né? Nós mulheres, a gente tem a síndrome da coitadinha, né? Temos. Eu tenho que parecer que não tô dando certo, porque se todo mundo achar que tô dando certo... Tá errado, porque a gente aprendeu que tem que ser cuidada, tem que ser protegida. E não é só isso, Gé, é a questão cultural não é só da mulher. É a nossa cultura, nós brasileiros, nós temos uma síndrome, né? Não é isso, é a síndrome que não sei como eu posso usar essa palavra, assim, não é bonito ter dinheiro. E é bonito. Sim. Por isso a gente não quer mostrar que a gente tá bem sucedido, está vivendo uma fase boa, porque não é bonito ter dinheiro. Entendeu? Tem é ridículo, né? Dinheiro é bom, gente. Isso, uma inversão de valores, eu vejo nisso, sabe? Então, a gente foi criar assim, nunca conte quanto você tem na sua conta, nunca fale que você tá bem, nunca... tô mais ou menos... Não, eu tô bem, poxa. Que bom, eu sou uma empresária hoje, Sim. Meu negócio alavancou, meu negócio está indo bem. E eu acho que isso que a gente precisa criar, isso a gente precisa fortalecer. E é muito difícil a mudança de mentalidade, né? Porque por mais que eu esteja já desde 2020 com o meu negócio, hoje eu me considero empresária. Até então, eu faço vídeos. Eu faço textos. Sim. Caraca, eu já tinha 7 anos de mercado como comunicadora na televisão só. Né? Fora todos os bastidores. É legal esse outro ponto que você tocou, porque assim, a nossa profissão são profissões novas. Entendeu? E hoje nós temos esse mercado, nós somos autônomas. Entendeu? Então, assim, eu vejo na minha profissão. Então, a gente diz, eu sou consultora de imagem. E ainda tem um preconceito por trás, e tem um julgamento, e não é só de homens, é de muitas mulheres. Então, a gente tem esse peso. Mas a gente entender isso e assumir o que a gente eu acho que isso... É isso que eu quero ajudar até para as outras mulheres. Porque eu vejo assim, esses dias eu atendi algumas clientes, são empresárias. Aí, o que elas falam para mim? Meu marido tem empresa. Ok, teu marido tem a empresa, ele tá lá todo dia, você não está todo dia, porque você também cuida da casa, cuida dos filhos, mas a empresa é sua também. 2 eu consegui mudar, eu consegui colocar, ela é contadora da empresa. Eu falei, não interessa, você é empresária também. Com certeza. E esse olhar, esse cuidado de enxergar que nós não somos coitadinha, que é possível e que a empresa é tua, você faz parte do negócio. Sim. Por isso que eu quis comentar, você trouxe o teu marido para tua empresa.
vou resumir aqui. Nós estamos casados há 3 anos, mas a gente se conheceu na faculdade. Então, ele acompanhou todo o processo Sim. da minha história e eu acompanhei a da dele, né? Claro. Então, ele também trabalhou em mídia tradicional. Inclusive, ele foi um dos primeiros social media desses portais de notícias, hard news. Sim. Na época não falava social media, era assessor de Facebook, Sim, não tinha nem Instagram, né? Não, era O Facebook. menino também é maduro. Mas aí ele fez a trajetória dele, saiu da comunicação, foi trabalhar com uma empresa que tem a atuação na área de concurso público. Ele já estava como gestor, né, de uma produtora que ficava dentro, já tinha passado por todas as fases, assim como eu fiz dentro da televisão, ele fez dentro dessa empresa todas essas etapas. E eu saí para empreender e ele acompanhou os resultados acontecendo, e chegou um ponto que ou ele vinha ou a gente começava a expandir sem ele. Sim. Não tinha mais escolha, não dava para retroceder, porque eu não queria voltar para trás. A tua empresa eu estava determinada, fui. E ele sempre foi de me apoiar. E a decisão foi completamente dele. Eu brinquei com vocês, eu não trouxe meu marido para trabalhar comigo. O meu marido decidiu ser meu sócio. Isso é bem importante, a gente brinca. Sim. Mas foi isso que aconteceu. Então, hoje, nós temos um negócio. E aí, desde que ele entrou, nosso negócio cresceu muito. Muito mais, porque né? aí a gente colocou força total. Claro, né? Colocou força total. E eu vinha sozinha atendendo muita gente. E aí as pessoas falavam assim, nossa, você não pode ir jantar com a gente? Não, tenho que trabalhar. Pode tomar café? Não posso, tenho que trabalhar. Não dava mais para eu só trabalhar, né? Eu precisava realmente dessa expansão. E o Max entrou em maio do ano passado, definitivamente com a empresa, então agora vai fazer um ano. Que ele tá Dentro contigo. desse ano, nós saímos de eu presa e mais 2 pessoas que davam uma assessoria ali pra gente, para um negócio estruturado com 13 colaboradores, né? Com 13 parceiros de negócio. Então, não tem como dizer que a gente cresce melhor sozinho, né? A gente cresce mais acompanhado. É importante isso, como até eu relatei aqui, em todas as profissões, em todo o trabalho, a gente precisa dessa cumplicidade, a gente precisa de pessoas. Eu costumo brincar, eu tenho a Ana hoje, eu brinco assim, a Ana é meu braço direito. Aqui a Ana é top! Ana é falando top. em nome de todas as clientes. A Ana é topzera, não adianta, né? Então, assim, até ontem me fizeram a pergunta, Moara, e daí? Você tem um estúdio, você tem isso, você tem aquilo? Eu falo, sim, eu tenho a Ana, porque a Ana tá ali para me ajudar, para agregar, veio para agregar. Perfeito. Porque sozinha a gente não consegue, a gente não dá conta de tudo. E é engraçado quando a gente vai olhando pro passado, né? Tô lembrando aqui, a primeira câmera que eu comprei, eu e o Max já compramos juntos. Olha. Isso foi lá em 2000 e bolinha, 2016, 17. Esse casamento então a gente já era um sócio. E durante todo esse período que eu tô relatando aqui como profissional, eu sempre fiz o que a gente chama de job freela, os meninos aqui vão entender, sempre o por fora, entendeu? Você tinha o seu trabalho, mas aí tinha tempo, né? Porque na comunicação, quando você é carteira assinada, você precisa cumprir uma carga horária que não é tão extensa, são 6 horas por dia, se você não trabalha no sábado. Fazendo isso, você então, consegue. Dava para ter alguns jobs. E nesses jobs todos, ele sempre estava comigo, né? E aí, quando eu saí da televisão, equipe, né? a minha carga horária da TV era uma, e todo o resto do meu dia já estava com esses jobs, com esses trabalhos extras, só que eu não tinha essa visão. Tanto que eu fui docente, né, do ensino superior, dei aula para futuros jornalistas. Você já fez Beijo um pouco meus alunos. Tudo. Fiquei 5 anos dando aula para futuros jornalistas, né? Hoje já jornalistas, né? Faz tempo que eu saí. Mas eu não queria me desapegar da carteira assinada. Então, assim que eu assumi... É difícil. Como apresentadora, quando você se torna PJ, eu caí na carteira assinada como professora e eu falava assim, mas é a minha segurança. É a minha segurança de quê? Não pagava nem a gasolina. Segurança de quê? Eu até ia brincar contigo e ia te perguntar, então você saiu para empreender mesmo, né? Saiu dessa segurança toda para empreender. Saí da docência porque a pandemia veio e eu fiquei muito
Eu sou de pessoas, Moara. Você Sim. ficar sozinha em casa e ainda ter pessoas que também demandavam seu equilíbrio emocional, porque sim. ali para os alunos eu entendi a minha missão. Não era só dar aula, Sim. era ser suporte, porque tinham alunos em condições difíceis emocionalmente falando. Pessoas que não tinham suporte dentro de casa. Tinha aluno que não tinha nem condição de ter ali internet de qualidade, Sim. ter um equipamento de qualidade. E a gente teve que se adaptar a essa realidade foi que só algo caiu, né? A gente pegou a gente de surpresa, E né? eu- Ninguém tava preparado. E eu, do jeito que falam, Moara, teve um dia que eu tava orientando o trabalho de conclusão de curso e a minha orientação acabou 1h da manhã. Nisso, meu marido veio e falou assim, Nossa. então, né, tá puxado. E no outro dia a gente tinha bastante gravação. Eu, né, gravava sozinha na época. E foi o momento. Foi um estopim pra Eu essa já virada de estava em chave. terapia, né? O motivo da minha saída não foi só esse. Eu não sei falar bonito o nome da síndrome, mas eu fui diagnosticada com síndrome de burnout. Então, eu estava muito cansada, porque eu não me adaptei ao ensino online naquele modo. Entendi. Então, eu tava surtando. Sim. E foi por isso que eu saí da carteira assinada. Não porque eu tinha mudado a minha mentalidade. A minha mentalidade eu mudei no ano passado, Moara. Mas é que às vezes acontece, tem coisas que acontecem na nossa vida que a gente não entende momentaneamente. Só que são viradas de chave. E se a gente entender isso, a gente consegue pegar a oportunidade que vem. Claro. Né? Ou você se acomoda e senta ali e chora, ou você pega o gancho e vai. Né? Isso mesmo. E eu acho que é isso que acontece. Isso foi bom que aconteceu contigo. Foi tudo Foi. muito bom. Porque foi o ano passado, pra mim, nós estamos em 2023, 2022, se você tá vendo isso em outro ano. Estamos no YouTube. Vai ficar gravado. Estamos. Então, em 2022, foi o ano da minha vida até agora. Sim. Eu sempre ouvia das pessoas, nossa, por que você saiu da televisão? Isso é uma cobrança, porque as pessoas te veem na televisão com todo aquele glamour. Nossa, ela tá no auge. E nunca foi verdade. Verdade é o que eu vivo hoje, onde eu posso mostrar quem eu sou. Você tá muito mais feliz e realizada, muito. Não é? Em 2022 eu abri, renovando a minha consultoria de imagem, descobrindo quem eu era, porque eu já não sabia mais. Né? Porque como apresentador de TV, as pessoas às vezes não sabem. Tem exigências que você tem que cumprir, um biotipo que você tem que ser. E eu sentia tudo isso. Essa cobrança, esse peso, né? E eu não sabia, então, nem o que eu gostava mais, né? Então, foi toda uma adaptação. Abri 2022 com essa redescoberta e eu indico muito, gente. A consultoria de imagem não é sobre o externo, é sobre o interno, né, Moara? Você olha no espelho e você começa a ver, poxa, essa daí sou eu, cara! É uma descoberta, eu falo assim, acho que isso fez parte do teu processo, porque pela uma busca de uma identidade, de quem sou eu, que às vezes se perde pelo trabalho, né? Às vezes eu sempre escuto, pela família, às vezes pelo marido, ou pela mãe, ou pelo pai, mas às vezes também pelo trabalho. Com certeza. Né? Que era algo que eu acho que eu identifiquei em você. E eu sou muito apaixonada pelo que eu faço. É bem isso. E até essa paixão começa a ficar prejudicada se a gente não tá bem. Se você não se reconhece. Com certeza. E eu me reconhecia no que eu fazia, mas eu me olhava e não me sentia digna daquilo. Por quê? Porque não era eu que tava ali no espelho. Sim. Então, o primeiro passo em 2022 foi definitivo para que o meu ano fosse tão bom quanto ele é. Então, tô aqui para agradecer. Em 2022, eu entrei para movimentos que me fizeram entender o que é ser empresária, o que é ter comportamento empreendedor, que foi o que eu sempre tive. E muitas coisas aconteceram que me fizeram entender que, meu Deus, 2023 tem que superar. Comecei com o podcast, tô indo bem. Mas em 2022, posso listar? Porque se a gente tá falando de inspiração, tô falando pra você que é possível. Se você se dedicar, se você escolher bem aquilo que você vai colocar a tua energia, que te faça bem, tudo muda. Então, eu fiz a consultoria de imagem, entrei para os movimentos, comecei a entender mesmo de negócios, porque eu sempre fui focada em comunicação. E uma pausa só falando de negócio, nós mulheres, nós temos uma carência enorme em negócios. Sim, isso é coisa de homem. A gente não aprendeu, não veio, é cultural, tá ali e a gente não aprendeu. Sim. Né? E entendendo de negócios, eu pude saber que sim, era o momento do Max fazer parte desse time e vir. Então, ele veio, foi uma mudança para o nosso casamento, foi uma mudança para a nossa vida, foi uma mudança para a empresa.
eu tive vários momentos de falar para o público. Eu nunca me posicionei como palestrante antes. Sim. E aí veio, gente, o negócio que você vê aí no YouTube, o TEDx, né? Que só tem gente top, me convidaram para participar. E olha só como a gente se sabota. Quando eu recebi o convite do TED, eu falei, será que é verdade? Não vou contar pra ninguém até eu receber tudo certinho. Porque vai que não era. E foi um momento muito importante pra eu entender, caraca, esse é o seu ano, né? E tudo que você alcançou, Exatamente. tudo que você recebeu, tudo que a conquista, toda a conquista. E deu merecimento, né? E aí, quando tudo isso aconteceu, eu ainda recebi um prêmio. Lembra da minha relação com os prêmios? Recebi um prêmio como empreendedora. E isso me fez ver que, caraca, o auge tá chegando ainda, não era lá. Tô no caminho certo, né? Tô no caminho certo. E aí, no final do ano, eu adotei um cachorro. E assim acabou o ano. Pra completar a família. Então, tem um integrante novo agora. Tem um integrante novo. Mas eu sou muito feliz, Moara, por tudo que você representa no meu dia a dia, né? Estamos em vários projetos juntos e eu tô muito feliz por você, por já começar o ano com novidades. Você sabe que eu te admiro como mulher, como empresária, né? E eu acho legal a gente trazer esse conhecimento para as mulheres também, porque a gente carrega muitos medos e muitos empecilhos, né? Eu queria te agradecer, adorei quando você topou, né, de vir aqui, de falar um pouco de você, de contar da sua vida, essa questão da televisão, essa questão de saída da televisão. Hoje eu sou empresária, hoje eu faço isso. Eu acho que essas mudanças todas só agregam para nós mulheres, né? Você é uma referência. Então, eu te agradecer de ter vindo aqui. Eu quero que você deixe... eu não fiz o jogo contigo. Deixa eu fazer o jogo rapidinho. Eu tava prestando atenção, já sei minhas respostas. Estou preparada, né? Seguir o roteiro. Vamos lá. Cor. Tem tempo? Tem tempo. Vamos acelerar. Amarelo. Cor. Amarelo. Adoro amarelo. Comida? Todas. Pelo shape, vocês entenderam, né, gente? Um pouquinho de tudo. Tô brincando. Eu tô melhorando. Salada. Eu vou falar salada pra Sônia ficar feliz. Nutri. Beijo. Salada. De tomate. Bebida. Ai, eu gosto de café. Café. Adoro café. É um café ótimo. Uma flor. Girassol. Uma roupa. Ai, Moara, agora que eu aprendi que tem todas. Representa. Uma roupa que me representa. Pijama. Tô brincando, terno, gente. Blazer. Eu aprendi que fala blazer. Blazer, Moara. Nessa mulher. Blazer. Blazer, uma ótima peça para representar a empresária, né? Uma mulher mais clássica, uma mulher tradicional. Jé, vamos finalizar por aqui. Te agradeço novamente. Muito, muito obrigada pela tua participação e deixa teu Insta aí. Quero pedir para vocês, então, acompanharem Jéssica Moreira Comunicação. Lá eu falo sobre comunicação e te ajuda a se comunicar melhor. Quero dizer para você, mulher, que você pode sim ser tudo o que você quiser. É só começar a falar, guria. Fala, guria, né? Colocar essa fala para fora. Adorei, Jé. Obrigada mesmo. Até mais.